Olá pessoal, a minha palestra de hoje vai ser sobre Clarice Lispector, que ao final desse ano completaria os seus 100 anos. Eu sou Catarina Serrano, estudante do quarto período do curso de Ciência da Computação no Centro de Informática na UFPB, e vamos lá. Bom, nessa palestra eu vou abordar um pouquinho da sua história, do seu estilo narrativo e algumas obras, e de sua relevância até os dias atuais. Começando pela história. Shia Lispector, que era seu nome de nascimento, nasce em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, onde era um território russo. Filha de Pinkas Lispector e Mania Lispector, ambos judeus, Clarice também tinha duas irmãs, a Lea e a Tânia. Em 1922, aos seus 2 anos, devido ao antissemitismo que foi resultante da Guerra Civil Russa, a família imigra para o Brasil, mais especificamente em Maceió, onde já haviam parentes. E uma vez aqui no Brasil, toda a família resolve se adaptar, mudando de nome. Shia Lispector agora se chamava-se Clarice Lispector. Em 1924, a família se muda para Recife, e ainda em Recife, em 1928, aos seus 7 anos, Clarice finalmente aprende a ler e escrever, e começa também a enviar seus contos ao Diário Pernambucano, na página infantil. O jornal nunca chegou a publicar seus contos, porque, segundo ela nunca falava coisas fantasiosas neles, como as outras crianças sempre falavam sobre Era uma Vez, e fantasias, e princesas, blá blá blá. Ela sempre falava sobre sensações e sentimentos. Em 1932, Clarice e suas irmãs são aprovadas e ingressam no ginásio pernambucano, que seria o colegial. Segundo sua irmã mais velha, Tânia, é aí que Clarice toma gosto de vez pela escrita e pela leitura também. Segundo Clarice, ela não lia os livros pelos autores, e sim pelos títulos, que mais chamavam a atenção. Ela lia tanto romances fúteis até livros pesados, como Dostoiévski. Em 1939, a família se muda para o Rio de Janeiro devido à prosperidade dos negócios do pai, e Clarice entra na faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas com pouco mais de um ano, ela perde o interesse na área e ingressa na área do jornalismo. A sua primeira publicação é o conto Eu e Jimmy, de 1941, e esse conto tem uma temática feminista. E em 1942, ela lança finalmente seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Esse romance lhe rendeu o prêmio de melhor romance do ano, o prêmio Graça Aranha, e desencadeou de vez a carreira dela. Bom, em 1943, ela se casa com o diplomata Mauri Valente, e é aí que ela começa a visitar e morar em diversos países, devido à profissão do marido. Em 1948, ela tem seu primeiro filho, o Pedro, e em 1953, o segundo, Paulo. Paulo, ele foi responsável por, devido às suas exigências com a mãe, ele sempre pedia para ela fazer histórias infantis para ele. Isso lhe rendeu alguns livros infantis, sendo os principais dele A Mulher que Matou os Peixes e O Coelho Pensante. Mas o casal se separa em 1959, segundo Clarice, porque o Mauri trabalhava demais e sempre exigia a presença dela nas viagens, o que tornou cansativo para ela. Depois, então, ela retorna ao Rio de Janeiro com os 2 filhos. Já em 1977, ela dá sua única entrevista à televisão pela TV Cultura. Essa entrevista é icônica e está no YouTube, é muito famosa. E antes de sua morte, ela escreve seu último romance, A Hora da Estrela. Ela então morre na véspera de seu aniversário de 57 anos, no dia 9 de dezembro de 1977, decorrente de um câncer no ovário que já foi descoberto tardiamente e estava inoperável. Agora um pouco sobre o seu estilo narrativo. Bom, apesar da sua escrita singular e ela não se encaixar perfeitamente em qualquer movimento literário, ela é classificada como modernista, mais especificamente da terceira fase do modernismo, ou a geração do 45. Seu estilo é bastante inovador na literatura nacional e ela faz muito uso da metáfora insólita e do fluxo da consciência. Este último lhe rendeu algumas críticas, sendo ela uma delas
era que ela era comparada constantemente com a escritora Virginia Woolf. Virginia Woolf, ela era também uma escritora, ela foi uma escritora inglesa, e que a escrita dela e a escrita de Clarice são muito parecidas. É impossível você ler Woolf e não lembrar de Clarice, ou você ler Clarice e não lembrar de Woolf. Bom, mas seguindo em frente. O indivíduo, em sua intimidade e seus questionamentos, são os peões da história, e elas são narradas em primeira pessoa. O cenário geralmente é o cotidiano, cheio de detalhes e espiritualidade. Ela também faz uso da epifania com frequência. A epifania é quando o personagem subitamente lhe ocorre um despertar, onde ele passa a entender algo sobre si ou sobre sua realidade. Um dos maiores exemplos é A Paixão Segundo GH, a sua obra mais famosa, de 1964, onde, fazendo um resumo e uma breve sinopse, a personagem GH, ela se encontra tendo que limpar o quarto da sua empregada, porque ela foi embora. E o livro todo se passa naquele mesmo cenário, e ao decorrer do livro, a personagem faz alguns questionamentos, desde como alguém consegue bagunçar tanto um quarto tão pequeno, até a sua própria existência ou a existência de Deus. Agora, um pouco sobre a sua relevância. Apesar de ela nunca ter assumido a profissão de fato de escritora, ela fala naquela entrevista que sempre fez questão de ser uma amadora. Ela propôs uma escrita inovadora para a literatura nacional. Antes dela não tinha ninguém que escrevesse como ela, não tinha ninguém que fizesse o uso da literatura como ela. As suas obras são objetos de estudo até os dias atuais. Eu conheci Clarice por meio de uma professora de ensino médio, que me indicou um conto também bastante conhecido, Felicidade Clandestina. E ela falava que, quando ela estava no curso de letras, ela tinha um grupo de estudos aos sábados que era dedicado só a estudar e tentar interpretar as histórias de Clarice. Então, a interpretação, ela chega até a ser um pouco mística, porque a própria Clarice conta, naquela mesma entrevista, que um professor de letras entrou em contato com ela perguntando do que se tratava, afinal, o livro A Paixão Segundo GH, que ele já tinha lido diversas vezes e ainda não conseguia compreender sobre o que se tratava de fato o livro. Enquanto isso, uma menina de 16 anos também tinha entrado em contato com ela, dizendo que esse mesmo livro, A Paixão Segundo GH, era o livro favorito dela e era o livro de cabeceira dela. Ou seja, a obra de Clarice tem muito disso, da subjetividade, que cabe ao leitor escolher como interpretar. E, além disso tudo, ela abriu portas para outras escritoras mulheres na literatura nacional. Bom, algumas curiosidades é que a TV Cultura, ela realizou uma reportagem especial em comemoração ao seu centenário. Também tem essa reportagem disponível no YouTube. E a editora Rocco, que era a principal editora de Clarice, lançou uma edição especial também de todos os seus livros. Um fato muito interessante é que em todos esses livros, a capa são pinturas de Clarice e que pouca gente sabia que ela pintava. Isso já foi descoberto tardiamente e ela nunca mostrava suas pinturas a ninguém. Segundo ela pintava tão mal que dava até gosto e era a coisa mais pura que ela fazia. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar vocês com um trecho da Hora da Estrela, que particularmente é o meu livro favorito, e que é mais ou menos assim. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Isso fala muito sobre a personalidade de Clarice, que, consequentemente, fala muito de suas obras também. Ela sempre faz uso da literatura como a sua bússola para a essência humana. Então, é isso. Essa imagem ao lado foi um doodle que o Google fez em homenagem aos seus 98 anos em 2018. E é isso. Obrigada.